Olá, queridos, graça e paz. Nessa noite eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 10. Amém? Você que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, Evangelho de João, capítulo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, Jesus voltou a falar-lhes: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o empregado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, queridos irmãos? O tema dessa mensagem, o grande relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O grande relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Amém, meus irmãos? Queridos, em primeiro lugar, antes de entrarmos nesse texto, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui e ver o que o texto quer dizer através do seu contexto. O plano de narrativa, meus irmãos, é uma sequência onde Jesus cura um cego de nascença. Ele cura aquele homem, cura no sábado. É uma passagem muito conhecida por nós, onde nós já ministramos. Se você procurar no canal da nossa igreja, você vai encontrar, falar um pouquinho sobre o cego, sobre a lei, sobre o sábado. Entra também em cena no contexto os fariseus, interrogando e querendo saber se ele era cego mesmo. Se ele já tinha visto, porque ele estava dizendo que era cego de nascença, mas ele é interrogado pelos fariseus para saber se aquilo é verdade, porque eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam na sua divindade, muito menos no milagre a qual Jesus tinha operado. A partir do verso 35, Jesus se revela aos fariseus. Não somente aos fariseus, mas também aos cegos. Primeiro, meus irmãos, o cego ele tem um conforto da parte de Jesus, mas os fariseus são obrigados a lidar com uma verdade que está no verso de número 40. Veja comigo aí do capítulo 9 de João, do verso 40, que diz assim: ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado, mas como agora dizes, nós vemos, o vosso pecado permanece. Ou seja, meus irmãos, vocês vivem pela lei, vocês vivem embaixo da escravidão, e eu sou o único que cumpre a lei, e a lei se cumpre em mim, Jesus dizendo, eu sou o único que pode tirar pecados, eu sou o único que pode perdoar pecados, eu sou o único que pode conduzir qualquer ser humano que crê e queira ao céu.
Então, o capítulo 10, ele tem essa sequência dessa narrativa. E olhando para o contexto, meus irmãos, o capítulo 10 tem 3 finalidades. A primeira é que Jesus censura a maneira que aqueles homens, os fariseus, trataram o cego. Jesus impede a maneira deles de ser. Jesus censura a maneira deles de ser. Em segundo lugar, Jesus anima aquele cego. Na verdade, ele não é cego mais, né? Ele é um ex-cego. Jesus aguça a fé desse cego, aguça a confiança desse cego, dizendo: eu sou. Por isso, meus irmãos, que o texto, o capítulo 10, a sua narrativa, você vai encontrar muito: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Por isso que este texto segue essa narrativa. É Jesus animando todos os que estão à sua volta e também a confiança e a fé daquele cego. Em terceiro lugar, meus irmãos, o capítulo 10 vem para salientar o ministério poderoso de Jesus, novamente apontando para o eu sou. Por isso que na primeira leitura, no início do culto, eu pedi para você riscar aí no versículo 7, eu sou a porta. No versículo de número 9 ele repete, eu sou a porta. No versículo de número 11 ele vai dizer, eu sou a porta. No versículo de número 14, eu sou o bom pastor. Desculpe, no 11, eu sou o bom pastor. Ou seja, meus irmãos, ele está salientando o ministério de Jesus, dizendo, eu sou. E esse texto, meus irmãos, tem algumas características marcantes, e eu quero que agora você, com a sua Bíblia aberta, faça uma pequena teologia bíblica comigo. Por quê? Porque este texto, meus irmãos, ele reflete o Salmo de número 23. Se você quiser ir para o Salmo 23, senão eu vou ler e mostrar quais são os paralelos. No Salmo 23, no verso de número 1, ele vai dizer, nada me faltará. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, ele vai dizer, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ligando os dois, diz assim, ó, o bom pastor dá vida para as suas ovelhas, para que nada falte para elas. Este é o bom pastor que não deixa faltar nada. Ainda, meus irmãos, no capítulo 23, no verso 2, ele vai dizer, guia-me para as águas tranquilas. No Evangelho de João, no capítulo 3, ele conduz as ovelhas, pois as ovelhas lhe pertencem. Olha a parte C do verso de número 3 do Evangelho de João. Eles as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Salmo 23, no verso 3, vai dizer, a justiça é por amor ao seu nome. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 17, vai dizer que o Pai o ama porque ele dá a vida por essas ovelhas. E não só isso. Este Jesus tem um nome que está sobre todos os nomes. É o Jesus que tem um nome todo poderoso, que nada pode vencer. Ou seja, meus irmãos, a justiça é por amor do nome desse Jesus. Em Salmos 23, verso 4, vai dizer, não teme mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, volta para o Evangelho de João, capítulo 10, verso 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Sabe por quê? Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la, e essa ordem eu recebi de meu Pai. Ou seja, meus irmãos, nós não tememos mal algum, porque toda autoridade, todo o poder está na mão do nosso Jesus Cristo, que é o bom pastor, e esse pastor se relaciona com as suas ovelhas. Continuando ainda neste paralelo, meus irmãos, no Salmos 23, verso 5, quando ele vai falar, preparas uma mesa perante mim, muitas pessoas não compreendem isso, e eu explico aos irmãos. O pastor, quando estava transportando as suas ovelhas, ou estava levando para passear, sempre em áreas montanhosas, ele chegava em um lugar de planície, e essa planície era considerada como uma mesa, e o pastor, ele parava as suas ovelhas neste lugar, e ali eles alimentavam essas ovelhas, ali ele cuidava dessas ovelhas. Não quer dizer que essas ovelhas não poderiam sofrer o ataque do lobo, mas quem está ali para guardar as ovelhas? O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, verso 12, ele vai dizer, meus irmãos, que o empregado, quando vê o lobo, ele foge, mas o bom pastor, se o lobo vem, ele já fala,
Vem que vai dar ruim, lobo. Eu dou a vida pelas ovelhas. Se você morder numa ovelha, eu mordo você também. Se você fizer gracinha com a ovelha minha, tá ruim para você. Porque ele é o bom pastor. E no verso de número 11 ele deixa claro isso. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando no Salmo ele está dizendo sobre a mesa, irmãos, a mesa perante os inimigos, é justamente isso. Ele parado numa planície, a qual pode sofrer ataques, mas ele não teme mal algum, porque tu estás comigo. E quem está conosco é o bom pastor. Em último lugar, no verso de número 6, ele vai terminar dizendo que habita na casa do Senhor por longos dias. Mas para habitar na casa do Senhor por longos dias, meus irmãos, como o salmista está falando, é necessário se enquadrar no que no Evangelho de João, capítulo 10, 9, vai dizer. Ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e você terá vida tranquila. Para aqueles que gostam de uma boa teologia bíblica, está aí. O Salmo 23 reflete diretamente ao Evangelho de João, capítulo 10. Irmãos, e se você já começou a perceber o relacionamento do bom pastor com as suas ovelhas, é muito profundo. Não é um relacionamento de boca, não é um relacionamento apenas de palavras, não é um relacionamento de uma carta escrita, não, é um relacionamento profundo. É o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, é o pastor que conduz as suas ovelhas, é o pastor que vai diante das suas ovelhas, é o pastor que, se o lobo vem, ele pula no cangote do lobo e fala: aqui não. Este é o relacionamento do bom pastor com as suas ovelhas. Mas será, meus irmãos, que nós vivemos este relacionamento? Será que nós compreendemos este relacionamento do bom pastor? Como viver este relacionamento? Como desfrutar deste relacionamento? Quando nós entendemos, meus irmãos, que o relacionamento do bom pastor tem todas essas características, a frustração fica de lado, a ansiedade fica de lado, a depressão te solta, porque você entende que tem um bom pastor cuidando de você. E neste texto, meus irmãos, a qual nós lemos, Jesus quer transmitir essa segurança, para que todos nós que somos ovelhas do seu pasto, do bom pastor, do pastor sacerdotal, possam desfrutar deste amor, deste relacionamento. E esse texto, meus irmãos, vai mostrar justamente isso. Então eu quero ver com você agora algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus sempre tem uma palavra para as suas ovelhas. Irmãos queridos, atente-se a isso. Jesus vai ter sempre uma palavra para você. Jesus sempre vai ter algo para te dizer. Talvez você está aí do outro lado nos assistindo já falando: eu estou querendo falar com Deus, mas Deus não fala comigo. Não, vamos olhar para o texto. Capítulo de número 10 do Evangelho de João, versículo de número 3. Observe o que as ovelhas fazem na parte B do versículo. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas do bom pastor, meus irmãos, não é obra do acaso, não estão só. Elas têm um bom pastor que deixaram um manual para ela. Elas têm um bom pastor que, se você abrir aqui, ela em 365 dias vai falar com você. Em anos bissextos, 366, vai falar com você. Seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, ele vai falar com você. Porque o bom pastor, ele tem uma voz que só as ovelhas podem ouvir. Pastor, eu não estou ouvindo, quer dizer que eu não sou ovelha? Talvez você está passando por um momento, um estágio de provação. Talvez você está passando por uma fase a qual Deus está em silêncio, mas não deixa de te edificar pela palavra. Salmo 119, verso 25, o salmista vai dizer: quando a vida dele está posta para a morte, ele vai dizer: me vivifica na tua palavra.
Nesse mesmo texto, ele está deixando a entender, em Salmo 119, verso 25, que ele não está vendo o agir de Deus, ele não está ouvindo a voz de Deus, mas ele pede: vivifica-me na tua palavra, ensina-me na tua palavra, fortalece-me na tua palavra. E quando nós, irmãos, somos vivificados na palavra, quando somos ensinados na palavra, quando as nossas forças são revigoradas na palavra, sabe o que está acontecendo? É a voz do bom pastor falando conosco. É o bom pastor que fala com as suas ovelhas. Nunca vai faltar uma palavra do Supremo Pastor para nós, irmãos. Talvez a gente não queira ouvir uma palavra de correção, aquela palavra mais dura, aquela palavra que vai de encontro ao nosso pecado, mas também é o bom pastor falando, porque o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele corrige aquele que ama. Mas eu quero que você entenda que o relacionamento deste Deus conosco é via oral. Ele fala conosco, meus irmãos. Ele tem se revelado à sua igreja através da sua palavra. Faço essa conexão com o Salmo 119, verso 25 a 32, porque a palavra é vida. A palavra de Deus pode trazer, meus irmãos, a resposta que nós estamos esperando. E às vezes a nossa Bíblia está toda empoeiradinha lá, as páginas chegam a estar colando. E aí a gente está: Deus, fala comigo. E aí Deus está lá do alto olhando: abre a Bíblia, filho, abre a Bíblia. A voz do bom pastor. O grande relacionamento de Jesus com a sua ovelha, em primeiro lugar, é feito através da sua voz. Ele tem sempre uma palavra para as suas ovelhas. A parte do verso C do capítulo 10, verso 4 vai dizer assim: pois conhecem a sua voz. Ei, irmãos, há quanto tempo você não ouve a doce voz do Espírito Santo? Lembra da pregação de domingo, Apocalipse? Quando eu citei o texto do capítulo 2, o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Deus está falando, meus irmãos, você não está sozinho. Você tem um bom pastor que te ama. Você tem um pastor que zela, um pastor que conduz, um pastor que corrige. Em segundo lugar, esse Jesus, o bom pastor, conhece o nome das suas ovelhas. E por que eu separei esse tópico, meus irmãos? Porque muitas pessoas se sentem abandonadas. Muitas pessoas gostariam de ouvir o seu nome e um eu te amo. Joe, eu te amo. Rony, eu te amo. Lohane, eu te amo. Minha esposa, eu te amo. Só que o amor por você é diferente, né? É diferente do amor pelos irmãos aqui. Te amo, minha vida. Queridos, esse Jesus também nos ama. Ama de tal forma que Ele conhece o nome de cada ovelha. E naquele grande dia, meus irmãos, Ele nos chamará pelos nomes. Pastor, onde que você está vendo isso no texto? Capítulo 10, verso 3. O porteiro abre-lhes a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Observe agora. Eles a chama pelo nome e as conduz para fora. É o bom pastor que chama pelo nome. Se a indecisão tomou conta de você, saiba que você foi resgatado por uma voz que te chamou e trouxe para a maravilhosa luz. O amor do bom pastor. Pastor, mas será que Deus conhece todas, em meio a bilhões de pessoas que existem no mundo? Irmãos, não sou eu que estou garantindo, é o texto. A chama pelo nome e as conduz para fora. Sabe o que eu aprendo com isso, Anne? Que Jesus, além de saber o nosso nome, conhece as nossas indagações, conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas lágrimas. Você talvez possa duvidar disso, mas Ele conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantos pensamentos, quantas palavras vão sair da sua boca, o que vai passar na sua área cognitiva quando você está dormindo. Não é quando você está acordado, não. Ele já sabe. Ele é presciente.
A sua presciência faz Ele conhecer todas as coisas. Então, meus irmãos, entenda que Ele tem visto as suas lágrimas, os seus choros, as suas orações. Você não é obra do acaso. Ele é o bom pastor. Ele não nos deixa só. Ele tem uma palavra para nós, deixou um manual para nós, conhece o nosso nome, tem, meus irmãos, preparado um futuro maravilhoso para nós. Então por que nós andamos em ansiedade? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, verso 5. Não ande em ansiedade. O bom pastor sabe tudo o que você necessita. Podemos ser muitos nesse mundo, mas Ele nos chama pelos nomes. Naquele grande dia vai nos chamar pelo nome. Talvez você se sinta uma obra do acaso. Ai, mas eu queria isso, queria aquilo. Deus sabe, meus irmãos. Aprenda a conviver com o sim e com o não da parte dEle, porque Ele quer o melhor para você, pois Ele te conhece. Imagina se Deus dissesse sim para todo mundo. Aí está todo mundo orando lá para a Mega Sena, né? Os cristãos não fazem isso não. Eu sei que não faz, mas está todo mundo orando lá. Aí todo mundo ganha o prêmio. Aí tem que dividir lá 200 bilhões por 500 bilhões de pessoas. Vai dar 50 centavos para cada. É uma ilustração meia esquisita, né? Mas só para chamar a sua atenção e te dizer, meus irmãos, que até o não do Senhor é que Ele sabe que é o melhor para nós. Entenda isso. Em terceiro lugar, Jesus, o bom pastor, vai sempre adiante das ovelhas, mostrando o caminho. No verso 3, ainda na parte C, ele vai dizer: e as conduz para fora. Entra no versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Ou seja, meus irmãos, este Jesus nos chamou, nos trouxe para a maravilhosa luz. Este Jesus está conduzindo, porque o verbo conduzir, meus irmãos, é isso. Ele está na frente conduzindo as suas ovelhas. Está vindo o lobinho lá, está vindo o urso lá, ele pode deixar a ovelha. Estou na frente. Só o bom pastor pode proteger as suas ovelhas. E Ele tem protegido, tem guardado as suas ovelhas. Fora da história, dentro da história. Dentro da igreja, fora da igreja. Este é o nosso Jesus. Queridos, não deixe de seguir esse Jesus. Mesmo em dias difíceis, saiba que Ele não está ao seu lado. Ele está na sua frente, segurando todo o rojão que vem de lá para cá. Ele está conduzindo os seus passos, porque essas ovelhas pertencem a este Senhor. Abro aqui, meus irmãos, um pequeno parêntese e quero te dizer: tome cuidado com qualquer vento de doutrina. Porque a voz do bom pastor, ela não está no meio nas falsas doutrinas. As ovelhas do bom pastor conhecem a sua voz. As ovelhas do bom pastor rejeitam falsas doutrinas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o ladrão, ele não entra pela porta. Se você voltar no verso 1, vai dizer que ele entra, sobe e entra por outra parte. Mas o bom pastor, ele entra pela porta. Quando você vê um estardalhaço demais, não trazendo a paz do bom pastor, você já fica com um pezinho meio atrás. Vai para a Bíblia, se não tiver escrito lá, você, pula fora. Volta para o verso 5. Mas jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão deles, pois não conhecem a voz dos estranhos. Queridos, rejeite as falsas doutrinas, rejeite os falsos ensinamentos. Hoje a internet é um campo vasto. Você abre lá, você pode palavra de qualquer jeito lá, que você vai achar. Quero ouvir o sermão tal. Aí você põe lá, Victor Azevedo, Ed René Kivitz, e aí vai a tropa deles, né? Dave Leonardo. Irmãos, cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado, meu irmão. Seja igual os crentes de Bereia. Peraí, deixa eu ver o que o bom pastor está falando. Vamos ver se está aqui. Não brinque, meus irmãos, com as falsas doutrinas.
olha o que ele vai dizer. Pelo contrário, fugirão. Fuja! Saiba que o bom pastor já deixou a mensagem da cruz para nós. Saiba que o bom pastor já deixou o manual para nós. Saiba que o bom pastor já deixou o que nós devemos fazer escrito aqui. Fuja das falsas doutrinas. Como o Salmo 23, no verso 3 vai dizer: meus irmãos, nós não andamos, meus irmãos, de qualquer jeito. Nós não andamos sem rumo. O bom pastor guia as suas ovelhas por pastos verdejantes. Como isso é possível? Porque conhecem a sua voz. Rejeite falsas doutrinas. Fique no caminho que o bom pastor está conduzindo. Ele tem guardado, ele tem zelado, ele tem visto o seu sofrimento. Ele está protegendo a sua vida. Em quarto e último lugar, Jesus, o bom pastor, traz total segurança para as suas ovelhas. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Porque muita gente anda em ociosidade, com preocupações que... Postei lá no Instagram que eu ia ler um livro sobre depressão, os livros que eu citei para os irmãos aqui. E uma pessoa me chamou e falou: ai, eu tenho uma tristeza profunda e também eu não sei o que vai ser de mim. Rapaz, para com isso. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Você tem um pastor, não ande em ansiedade. Ele está cuidando, zelando da sua vida. Mas eu não sei se eu vou casar. Calma. Confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele. Acima de tudo, esse Jesus, Ele zela tanto pelas suas ovelhas que no verso de número 7 Ele vai dizer: eu sou a porta. No verso 9, eu sou a porta. E essa porta, meus irmãos, é a porta para o céu, a qual nós passaremos. É um Jesus que se entrega na cruz do Calvário para quitar a nossa dívida. Vocês estão conseguindo observar como este relacionamento é verdadeiro? Este relacionamento dá uma vida abundante. Porque olha comigo aí, meus irmãos, para o verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Algumas vão dizer abundância. Queridos, como expliquei no início, este ladrão aqui não é Satanás, tá? Como alguns pregam por aí, tá? São os falsos mestres. Aprenda isso. Já vi muita gente aqui dando cambalhota nesse texto aqui, para lá e para cá. E são os falsos mestres. Os falsos mestres vêm com a falsa doutrina, vêm com o falso caminho. Os falsos mestres, eles vêm para enganar. Os falsos mestres, eles querem tirar você do caminho. Mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham com plenitude. Algumas traduções vão dizer abundância. É este o relacionamento do bom pastor que nos dá segurança. Pastor, mas estou vivendo dias difíceis. Aquieta o seu coração. Porque o bom pastor, ele veio para que você tenha uma vida abundante. Se não for nessa, lá no céu nós teremos. Ele é o bom pastor e não existe nenhum pastor que possa se igualar a ele. Verso de número 11. Eu sou o bom pastor. Eu posso até chegar aqui diante dessa igreja e dizer: eu sou o bom pastor. Aí vocês vão dizer: pastor, você é um cara amigável, gosta de fazer churrasco, toca bem violão, né? Prega até que razoável. Mas eu nunca vou conseguir me igualar ao bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. Este é o bom pastor. Este bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, guarda, mantém, conduz as suas ovelhas. Os versos 11 e verso 15 vai dizer isso. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Sempre quando prego essa mensagem, eu sempre pego algum exemplo, né? E sempre pergunto para um pai que está com um filho ali no recinto. Mas eu vou perguntar hoje para uma mãe. Perguntar para a Franciele, que está com a Anne aí. Franciele, você tem coragem de dar a Anne para morrer pelos pecados do Joe?
é mais gente boa do que eu? Que isso, Franciela? Não? O Joe é tão bonzinho. Então vamos por mim, né? E aí, Ana, tá disposta a morrer por mim? Não, né? Mas o bom pastor, meus irmãos, morreu por nós. Um amor incondicional. Observe que este relacionamento do bom pastor, meus irmãos, ele fala com as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele conduz essas ovelhas para passarem pela porta, e essa porta é o bom pastor. Todos que entrarem por ela terão vida. Sempre terá mais ovelhas, meus irmãos, para este bom pastor. A hora não nos espera, e eu quero que você olhe para o verso 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sabe quem são essas ovelhas, meus irmãos? Nós, os gentios. E nós fomos feitos ovelhas de seu pasto. Jesus, meus irmãos, entra mostrando aqui no capítulo 10 que é o bom pastor, mostrando quem é o ladrão, mas acima de tudo mostrando que ele é. Por isso que o texto é regido pelo eu sou. Eu sou o bom pastor que resgata a ovelha. Eu sou o bom pastor que conduzo a ovelha. Eu sou o bom pastor que estou sempre interagindo com as ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele pastor que resgata as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas. Não há outro fora dele. Qualquer outro que você tentar achar que não seja Jesus, jamais poderá justificar a sua vida perante Deus. Quando o lobo vier, qualquer outro líder, qualquer outro Deus, ele vai fugir, porque ele não é o bom pastor. Jesus sempre no seu relacionamento conosco terá total controle e nos dará total segurança. Meus irmãos, não ande com a sua vida inquieta. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Se você está trilhando este caminho, lembre-se que você tem um Jesus, que é o bom pastor, que tem o total controle, aquele que conduz os seus passos, aquele que tem a doce voz, e nós precisamos seguir nestes passos. Por mais difícil, por mais problemático que seja, meus irmãos, os dias, por mais voraz que seja o coronavírus, nós ainda temos um bom pastor, que conduz, que protege e que guia as suas ovelhas. O seu relacionamento é verdadeiro. O seu relacionamento deu provas morrendo na cruz. Cristo sendo nós ainda pecadores. Este é o nosso Jesus. É o Jesus que está guiando os seus passos. Talvez você que nos assiste não conheça esse Jesus. Talvez a sua alma está inquieta. Talvez o passado tenha te segurado. Talvez é o seu futuro que quer tirar a sua paz. Talvez é o seu presente que não há uma perspectiva. Mas eu quero te dizer, há um bom pastor que morreu por você. Ele sabe do seu passado, ele conhece o seu presente e pode te garantir um futuro. Basta que você entregue a sua vida para ele. Para os irmãos que estão aqui, nós precisamos ter total confiança neste bom pastor. Sentir o amor deste bom pastor, porque ele tem guiado os nossos passos. Ele tem falado conosco. E ele, meus irmãos, ainda quer, através de nós, falar e anunciar o amor dele para muitas pessoas. Amém? Eu quero orar com vocês.